Saudações sertanejas em Cristo Jesus, ao povão abençoado, firmes na rocha. Eu sou Alex Renzi e começamos agora mais um programa Rodeio da Vida. O programa de hoje, a musicalidade, uma história de alguém que não tem somente um pé lá na vida caipira, lá na raiz do campo, mas ela tem um corpo inteiro, um coração, e ela carrega isso no seu espírito. A porteira de hoje foi aberta e eu te convido a entrar comigo nessa arena. Aqui do meu lado, essa gigante que quando sobe naquele palco, naquele púlpito, faz ali o inferno estremecer com esse vozeirão desse tamanhão todo, e quando abre a boca aparece ali uma gigante. Deus te abençoe, a gente tem acompanhado o seu trabalho. Isabela Bragato, é uma honra receber você aqui no programa Rodeio da Vida. É uma honra para mim, principalmente mesmo para mim estar aqui, trazendo um pouco da minha origem, de tudo que eu sou. Eu brinco muito que isso está no meu sangue, não tem jeito, não tem como correr. Uma vez que você nasce caipira, você morre assim. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, trazendo um pouco da minha história, trazendo um pouco da minha fé, daquilo que Deus sempre me ensinou, que é levar o amor dele, independente de qualquer coisa. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, né, meus beberes? Eita! Rapaz, às vezes eu tô passando no Instagram e é engraçado, né? Quando a gente começa a ficar fã ali da pessoa, acompanhar o trabalho, Parece toda hora, né? E como apresentador aqui, eu tenho que estar pesquisando e estando lá buscando. E, gente, da onde surgiu esse... meus bebês, como é que é? Cara, foi uma brincadeira que eu fiz. Primeiro eu chamava de Galéores, depois comecei a chamar de Beberes. E quando eu não falava isso, o pessoal mandava: cadê o Oi Beberes hoje? Cadê o Oi Beberes hoje? Falei, gente, então vai ter que ser o emblema aqui da Isabela Bragato. Tá faltando a camiseta, hein? Tá faltando. Todo dia de manhã tem que estar lá o Oi Beberes. Que legal, que legal. E eu vejo ali que o público tem interagido bastante, o pessoal, porque hoje a rede social tem movimentado bastante. Sim, com Ela certeza. tem exposto a gente bastante. E eu fico muito feliz de ver que Deus tem levantado. Posso falar de meninas assim como você, com essa carinha de nova, né? Não vou perguntar a idade porque eu seria indiscreto. Segredo, gente. Segredo. Segredo de Estado. Mas eu me agrado muito e me alegro demais de perceber que eu posso mostrar para minhas filhas, uma de 16, uma de 13, orientar para que elas também mostrem para suas colegas de escola, de colégio. Olha aqui uma garota que carrega a marca do Cordeiro. Uma garota que está ali mostrando nas redes sociais os seus princípios, os seus valores, e a gente precisa dessas referências. Sim. Existem pessoas que às vezes questionam: vocês estão só preocupados em aparecer? Estão preocupados com likes, número de seguidores? Claro que sim. É o nosso trabalho, né? Nós precisamos disso, sabe por quê? Não é simplesmente pelo fato da nossa visibilidade, de estar ali como uma pessoa famosa, sabe, que está em referência, em evidência, não. Mas a palavra é quem evidencia. Aquilo que você carrega te evidencia. Se a gente não tomar o nosso lugar, se a gente não tomar o nosso espaço que lá atrás foi perdido, a gente vai continuar sendo bombardeado por mensagens ruins. E você vai na contramão. E isso é algo dos céus. Isso é uma alegria tremenda ver que existem pessoas como você, que Deus está levantando para transmitir essas mensagens diariamente. Obrigado por fazer isso e que você possa continuar sendo inspirada pelo Espírito Santo, Isabela. Aleluia. Nossa, eu fiquei até emocionada agora. Mas eu e minha mãe, a gente conversa muito sobre isso, sabe, Alex? E, por exemplo, às vezes eu canto na igreja, tem vídeos que às vezes a gente grava e eu sinto que o Espírito Santo fala: ainda não é hora de você postar, dá uma segurada. Teve um vídeo incrível, a presença é surreal. E a minha mãe falou assim: nossa, esse vídeo você precisa postar. Eu falei: mãe, não é agora. E assim, então você ter essa intimidade, essa conexão te faz chegar nesse lugar que você falou, de tocar outras pessoas, porque a nossa missão é muito maior do que a gente pensa. É muito maior do que like, é muito maior do que seguidor. O fato de você conseguir tocar uma vida verdadeiramente é o que de fato importa. E levar a mensagem, seja do nosso jeito descontraído, seja através de um Oi Beberes, seja através de uma bandinha de chapéu, tudo isso é a conexão. E a gente só consegue isso aparecendo, mostrando quem a gente é, colocando a nossa cara a tapa e mostrando o que Deus tem feito na nossa vida. Até vi um vídeo interessante essa semana que falava que o Evangelho é mais do que pregação, é um testemunho. Porque se a gente for ver na Bíblia, as pessoas elas contam as experiências que elas tiveram com Deus. Então, se a gente puder ir no nosso Instagram e contar o nosso testemunho, contar a nossa história, nossos pequenos e grandes milagres, é nesse lugar que a gente vai alcançar outras pessoas, sabe? Legal, e eu vejo muito dessa bom. forma. E é bacana essa sensibilidade de entender o tempo de você compartilhar o material. Porque às vezes não é pela quantidade de plays, né, pela quantidade de visualizações,
Mas às vezes naquele momento a pessoa certa vai estar entrando ali na sua rede social e você postou e é justamente a resposta que ela estava precisando. Essa sensibilidade do Espírito Santo da gente não se... Porque tudo tem seu tempo, né? Tudo. Há tempo para todas as coisas. Então, esperar o tempo também de compartilhar. Não é porque eu gerei um material bacana que eu já vou ter que sair ali postando e compartilhando. Eu espero o tempo do Espírito Santo. E como é que você consegue essa conexão com o Espírito Santo? Qual é a sua prática diária para entender esse tempo? Uma dica, gente. Secreto. Não existe outro jeito. Passar tempo com Deus, né? Entrar mesmo no seu quarto, fechar a porta e se derramar. Eu brinco muito que eu converso com Deus como se ele fosse, assim, sabe? Meu bro mesmo. Muito bom. E isso é o que me leva cada vez mais nesse lugar de intimidade, sabe? Se eu pudesse dar um conselho para vocês, meninas, meninos, jovens, adolescentes, enfim, vão pro quarto, vão pro secreto, lê ali um versículo. Às vezes a gente não dá nada, mas esses dias atrás eu tive uma revelação fantástica num versículo que eu já tinha lido antes. Uau. E aí eu falei, cara, é isso. E é nesse lugar que Deus quer a gente, sabe? De constância. Ah, Isa, mas eu não tenho muito tempo. Cara, 10 minutos com Deus, às vezes vai valer mais do que uma hora. Verdade. Uma hora forçada. Então, assim, se derrama mesmo, faz jejum. Nossa, Isa, eu não consigo jejuar o dia inteiro. Sei lá, faz 1 hora, faz 10 minutos, mas começa. O que faz você virar a chave com Jesus é começar. É verdade. Porque isso ali, ó, te leva num lugar muito surreal. Que legal. Você sabe que isso aí até quebra um certo paradigma, né? Muitas pessoas, elas testemunham que o tempo de oração, elas compartilham, eu consigo orar 3 horas por dia, eu consigo orar 4 horas por dia, eu consigo estar na presença de Deus tantas horas por dia, né? Eu vou confessar algo aqui, eu sou meio hiperativo. Não tanto fisicamente, né? Fisicamente, quando eu era mais novo, eu era. Mas eu só parava porque minha mãe dava aquela olhada. Eu já sabia, sabe, né? eu já sabia o que ia acontecer depois, então eu já ficava quietinho no canto. Mas se desse corda, a gente punha qualquer casa para baixo. A gente ia visitar as casas das pessoas. Minha mãe falava assim, ó, fica ali, não sai dali. Porque se saísse... Então eu, como um imperativo, assim, tem um pezinho lá, vai ter gente que vai falar, não tem um pezinho não, você tem um corpo inteiro. Mas... eu tenho uma dificuldade de parar 1 hora para orar. Eu não consigo parar 2 horas para orar, mas eu consigo passar o dia inteiro conectado com meu Pai. Então, Sim. Muitas vezes, eu como evangelista, às vezes a gente vai estudar qual era a postura, qual era a relação desses evangelistas com Deus. E é incrível que vários desses evangelistas tinham uma personalidade sanguínea como a minha, e eles também não conseguiam ficar 1 hora, 2 horas ali com Deus. Mas eles passavam o tempo todo conectado. Então isso tem uma variação muito grande, é o seu íntimo, é como você edifica o seu altar, como você consegue edificar o seu altar. E eu acho isso bacana, por exemplo, em você que consegue parar ali às vezes para orar, e você disse, às vezes é 10 minutos, às vezes é 20 minutos, mas qual é a resposta de Deus quando você para? Como é que Ele tem falado aos seus corações, as composições? Como é que tem sido para você as orientações de Deus quanto à sua carreira como cantora, como adoradora? Como é que tem sido Deus nas respostas de orações nesse tempo que você tem com Ele? Ele tem sido, assim, fenomenal. Não só ali naqueles momentos, mas principalmente o que acontece depois. É muito engraçado, porque às vezes eu vou e converso com Ele e já aconteceu, 2 vezes Ele me deu 2 canções, mas ninguém nunca ouviu. Eu nunca mostrei pra ninguém, porque eu senti que eu não deveria ainda. E a minha mãe já teve a oportunidade de saber que eu fiz. Inclusive, muita gente não sabe. É a primeira vez que eu tô contando aqui que eu tenho 2 canções escritas pelo Espírito Santo, que ele me deu ali no nosso momento de secreto. Mas elas nunca foram lançadas. E nem tem previsão disso. Isso é uma coisa que eu acho fenomenal de Deus, porque ele fala que vai acontecer, ele diz que vai, mas sabe quando ele te coloca naquele tempo de tipo assim, relaxa que eu tô encaminhando todas as coisas e tudo vai acontecer no tempo certo. E ele coloca as pessoas certas, ele coloca os projetos certos, ele coloca tudo conforme deve ser, todas as coisas encaminhando. Quem sabe você não lança aqui no programa Rodeio da Vida, ó. Deixa a mãe Tá ouvir ali a vendo? empresária. Tá vendo? E é assim que Deus faz, sabe? Eu falo que às vezes eu quero uma resposta de Deus e eu saio lá fora e eu olho a natureza e eu já sei a resposta. Eu falo muito que Deus conversa muito comigo através da natureza. Lá em Jaciara tem um monte que a gente vai, eu e minha mãe, muito pra orar. E às vezes eu chego lá angustiada ou
simplesmente entrego uma oração para ele e quando eu abro o meu olho, eu olho a natureza, eu já sei a resposta. Que legal. É uma coisa assim, surreal. Não consigo nem te explicar. E falando em natureza, da onde vem essa sua vida no campo? É de família? Você nasceu com Pelá? É vô, bisavô? Da onde vem essa sua conexão com os animais, com o campo? Conta pra gente um pouquinho, da onde surgiu tudo isso em você? Isso surgiu dos dois lados da família, né? Tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai. Os meus avós, eles têm fazenda, né? Tinham fazenda quando eles eram vivos. E os meus tios, eles sempre mexiam com gado. Então, eles sempre chamavam eu, as minhas primas, pra gente estar lá envolvida. Inclusive, eu tenho um tio que tinha comitiva na cidade. Quando tinha cavalgada, era comitiva da paz. Olha aí. Sempre carregando esse lado de Jesus ali. Você montava? Eu não montava, mas eu vou explicar por quê. Lá na fazenda só tinha cavalo bravo, né? Meio arengueiro, assim. E ele não gostava muito porque a gente era muito pequeno. Só que o que a gente fazia? A gente acordava às 5 horas da manhã, via lá eles chegando com a tropa, porque eles arriavam a tropa na frente da casa. E a gente ia, mexia com os cavalos e fazia aquela brincadeira toda. E depois a gente ia desfilar. Desfilava de carro com as minhas primas, mas via eles, assim, desfilando a cavalo e era uma coisa fantástica. Então, eu sempre tive essa raiz, desde os meus tios. E aí, meu tio me levava para rodeio, minha avó entrava em rodeio também, naquele momento de fé. Então, assim, a família inteira está conectada nisso. Meu pai laçava, então eu sempre tive muito isso no meu sangue. Eu sempre gostei de ir para a fazenda, de mexer com gado, de ajudar a vacinar, de ajudar a apartar, enfim, sempre tive isso. Vacinar, apartar... Eu sou apaixonada. Ainda tive até uma experiência de correr 3 tambores. A gente foi visitar a família da minha mãe lá no Paraná e um primo dela é treinador. E ele falou assim, não, vai lá pra gente ver se você consegue. E eu fui. E gostei. Inclusive, aí, ó, vai que, né? Vai saber. Vai que. E eu vou falar pra você, eu vou arrumar uma fã pra você. Minha filha mais nova, 13 anos, é tambozeira. Até final de semana aí, alguns finais de semana passados, ela teve a oportunidade de competir numa prova de 3 tambores. Já foi a 3ª prova dela, mas foi um motivo de muita alegria, que foi a primeira vez, ela pediu para competir com a camisa Rodeio da Vida, né? Nós mandamos fazer para ela. Tem 13 anos e é tambozeira. Você vai ver ela correndo. Qualquer hora você vai poder ver. E deixa eu te falar, eu acho muito bacana. A gente sempre gosta de lembrar, porque as pessoas às vezes olham para nós e falam, poxa, mas você está na igreja, de bota e chapéu, e vive nessa cultura. E é legal poder ter alguém como você do nosso lado, contando a sua história, compartilhando, porque a gente gosta de enfatizar sempre que Jesus não chama a gente para mudar a nossa cultura. Nosso chamado não é para mudar a cultura. Nosso chamado é para mudar o nosso caráter. E através do nosso caráter modificado em Cristo, a gente consegue alterar a cultura, a gente consegue influenciar a cultura. É verdade. Não é verdade? Então eu vejo que o sertanejo, ele é dos céus. Eu vejo que o sertanejo é algo inspirado por Deus. Como você disse, você é inspirada quando você vai para o monte, você é inspirada quando você vai ter um contato com a natureza, com os animais. E ali tudo tem a mão de Deus, né? Ali tudo tem a mão de Deus. Eu fico muito feliz. E deixa eu te perguntar, mas antes de você entrar nesse ambiente que você vai contar esse testemunho, como foi o seu primeiro contato, como é que você conheceu Jesus, vem de família, alguém falou sobre ele para você, como é que foi essa história? E aproveitando, como foi essa mudança ali? Você tinha uma carreira, né? Você tinha uma carreira no sertanejo, eu vi você ali já em programas conhecidos, né? Cantando e sempre arrebentando. E como é que foi essa transição? Como é que Jesus pegou o teu coração e falou, hoje você vai adorar? Como é que foi essa história? Então, Alex... Segura aí. A gente está falando bastante, mas o público está ali acompanhando. A gente tem a Isabela Bragata aqui do lado, uma cantora cheia de dom e talento. O violeiro ali, o Felipe, está ali junto com a gente. E então você vai responder essa pergunta logo após você cantar para nós. Pode deixar, então. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar,
mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. E você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Que durante essa canção você consiga se lembrar de quem Deus te chamou para ser. E não importa o que aconteça, o que importa é a palavra e a promessa dele sobre a sua vida. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. E você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Ele está aqui. Muito bom, muito bom. Que legal. É isso aí, muito bom mesmo, gente. A gente vai estar deixando aqui, ó, o Instagram da Isabela, a gente vai estar deixando os contatos da Isabela. Eu peço a você, siga essa garota, ela é uma influência. Ela carrega uma marca do Cordeiro, ela carrega um testemunho incrível do Espírito Santo. E voltando lá atrás, agora é a hora que a gente quer saber como foi que a Isabela conheceu Jesus, como foi esse encontro, como disse já alguns amigos aqui, com o cabeludo da Galileia, o maior dos cowboys. Eu falo no rodeio que ele é o maior dos cowboys, porque ele venceu o maior de todos os rodeios da vida. Não foi montado no lombo de um touro, não foi montado no lombo de um cavalo. Lá não teve como prêmio caminhonete, dinheiro, troféu. Lá ele venceu a cruz do Calvário. Nós merecíamos estar ali, mas ele foi o único que pôde assumir aquele lugar. Nós não tínhamos condições de encarar aquele rodeio. E ali foi mais do que 8 segundos. Foi pela nossa eternidade. Quando você encontrou esse mal dos cowboys, conta pra gente. Nossa, fiquei muito emocionada agora que você fala e é exatamente isso. Eu conheci Jesus muito nova, né? A minha mãe, desde cedo, me levou na igreja, nos cultos da família. Ela é a única que era evangélica, ia subir esse posto e ela ia lá e fazia. Eu admiro muito a coragem da minha mãe, a coragem do meu pai. São minhas inspirações e eles me mostraram esse caminho. A minha mãe, desde sempre, me levou na igreja. E com 5 anos, eu preparei um louvor com um amiguinho meu. Minha mãe nem sabia disso. E o púlpito na época era maior do que eu, o que não é muito difícil, né, gente? Vocês podem perceber por aí, mas o púlpito era maior que eu, então você só via metade da minha testa pra cima. Nada mudou. E aí eu comecei a cantar como Zaqueu, com um amigo meu. E a minha mãe conta que ela quase caiu da cadeira. E desde aquela época eu já tinha tido um encontro com Jesus. Eu já carregava esse amor e esse temor por ele muito grande. Tanto que a gente ia no monte orar, eu com 5 anos, e eu orava pelo meu pai, eu rodava aquele monte e os céus estremeciam.
E uma vez eu orei pelo meu pai, a missionária na época falou, ninguém toca no João. E eu fui e toquei, e eu orei por ele, ele caiu. E ali ele teve uma revelação fantástica. E eu acredito que no tempo certo tudo vai acontecer. E desde então eu comecei a cantar na igreja, eu levava meus hinos no playback, época de Aline Barros, Damares, ia lá e cantava. E aquilo sempre foi muito forte em mim. Eu sempre soube da promessa que Deus tinha pra mim. Aquilo ali sempre foi muito certeiro. Mas com 11 anos de idade, eu cantava no louvor de um outro ministério que eu fiz parte. Saí do louvor e comecei a investir na carreira de sertanejo. Na carreira de sertanejo eu pude andar por muitos lugares. Cantei em Barretos, cantei no Raul Gil, cantei no Canta Comigo. Andei muito mesmo. E aí, em uma dessas andanças, a gente foi morar no Rio de Janeiro. Moramos em Niterói por 1 ano e 8 meses. E durante esse período, eu comecei a me perder de mim mesma. Nunca deixei de ir para a igreja, nunca deixei de cear, nunca deixei de estar na presença. Tanto que eu tinha muitos momentos no secreto, mesmo estando no circular, que eram assim, surreais. E eu acho que por esse motivo Deus não me perdeu. E aí eu comecei a me perder de mim mesma, não tinha mais vontade de ir na igreja e nem era para sair, era simplesmente para não ir. E aí, numa das nossas vindas para visitar a nossa família em Jaciara, o Espírito Santo de Deus falou com a minha mãe. E ele falou que se você não voltar, você vai perder sua família. E ela, sempre muito obediente à palavra de Deus, voltou. E eu não queria voltar. Graças a Deus. E eu não queria voltar de jeito nenhum. Jovem, né? No Rio de Janeiro, enfim. Não queria voltar. 2 semanas depois que a gente voltou, num evento da igreja, eu tinha um cisto nas cordas vocais, um cisto de nascença. E eu creio que nesse dia foi curado. Um amigo meu falou, Isa, vai lá na frente receber oração, você precisa. Eu falei, tá bom. Mas eu tava louca pra ir embora. E todo mundo ia, não chegava a minha vez, não chegava a minha vez. Eu falei, gente, mas o que é isso? Vou desistir. Quando eu ia desistindo, o pastor me chamou e ele orou pelas minhas cordas. E eu creio que naquele dia foi curado, porque tudo mudou depois daquele dia. E o Espírito Santo de Deus falou, você pode continuar no outro caminho se você quiser, mas nunca vai dar certo. Porque não é da minha permissão. Você sabe onde eu quero você. Você sabe o lugar que você precisa estar. Que legal. E eu fiquei confusa. Eu falei, meu Deus, será que é isso mesmo? Mas eu já sabia, né? Eu já sabia. Eu sempre brinquei que o fim da minha vida seria no gospel. Mas eu falava, no fim da minha vida. Né? Tipo assim, quando eu estiver lá, sei lá quantos anos, vai ser. Mas não, o Espírito Santo me chamou naquele momento. E eu aceitei, falei, tá bom, Deus. E vindo prova e confirmação atrás de confirmação, eu falei, é esse lugar. E eu tinha recém voltado de São Paulo, tinha gravado 5 músicas, ganhei. E, gente, música é caro, e eu tinha ganhado 5, estavam prontas, só lançar. E eu falei, Deus, se for pra ser isso mesmo, que a esposa do compositor já saiba, que eu nem precisa falar nada. Fui cantar no evento da igreja, saí do evento, fui pra Campo Verde na casa de uma madrinha minha, da minha madrinha. A esposa do compositor me liga e fala, Isa, não sei o que. Eu falei, olha, Val, eu realmente precisava falar com você. Aconteceu isso. E ela me fala assim, você nem precisava falar, eu já sabia, tá tudo certo, fique em paz. Falei, cara, essa era a última confirmação que eu precisava. E aí, desde então, tô aí, cantando, levando a palavra de Deus, muitas renúncias. Não é fácil, tá, gente? Você aí que tá achando que é 1000 maravilhas, spoiler, não é. Mas eu falo, é melhor sofrer com Deus do que sem Ele. Porque com Ele a gente sabe que a vitória é certa. E sem Ele não tem como. Não tem como. No caminho pra cá eu tava conversando sobre isso com a minha mãe. Se a gente não tivesse se apoiado tanto em Deus, talvez a gente não teria essa esperança sem fim de que Ele vai fazer. E não importa o que aconteça, não importa os erros que eu cometi no passado, os erros que você cometeu, os erros que o Felipe cometeu, Deus sempre está com a gente. E Ele sempre está de braços abertos para nos receber, para completar a promessa. Então, esteja atento às promessas de Deus na vida de vocês. Religuem mesmo o coração de vocês com Ele, se prostrem. Se é isso que Deus quer para você, vai. Não tenha medo, porque aqueles que estão nele não têm medo. É difícil? É, mas vai. Vai com dificuldade, vai com medo, mas vai. E no caminho Deus vai moldando, Deus vai lapidando e Ele vai transformando o nosso caráter. Que legal, que alegria. Nossa, que testemunho incrível. Eu lembro, a gente vai falando, porque é a prova da nossa fé, né? Ela vai gerando perseverança, né? A gente vai precisando amadurecer, criar o couro grosso, né?
eu carrego 6 parafusos no pescoço, uma placa de titânio, porque uma semente lá atrás de algo que eu produzi, também voltando de um baile country. E ali, depois de anos, aquilo gerou uma cirurgia. E eu já usava a minha voz para o Senhor, narrando, falando, apresentando, pregando. E quando eu fui fazer a cirurgia, eu lembro que o médico falou, olha, você pode ter alguma complicação, porque a gente vai operar bem perto das suas cordas vocais. Eu disse, não, Jesus não vai tirar minha voz, porque ela é instrumento do Senhor. Aleluia. Eu acordei na UTI louvando a Deus. Então, quando Ele tem um propósito, assim como Ele teve, continua tendo com a tua vida, teve lá atrás, tem e vai continuar tendo. A única questão é você se manter nesse propósito. Sim. Então, por isso eu creio que todo esse seu testemunho, e o testemunho ainda está sendo criado. Sempre. Vai ter muitas outras coisas que você vai passar, muitos outros touros, né, como no Rodeio da Vida, muitas outras montarias você vai precisar enfrentar, mas eu tenho certeza que você aprendeu a segurar firme na corda e a vencer a cada montaria, a cada mudança de direção, como Romanos 12:2 diz. A gente muda a nossa mente, a metanoia, é o touro mudando de direção. E você ali decidiu mudar de direção, decidiu obedecer. É isso. E pra gente, toca mais um louvor aí, toca mais uma música pra gente. Gente, só uma coisinha aqui que eu queria abrir aspas. Mesmo quando o touro pular na contramão, segura firme, aguenta o rojão, que os 8 segundos, ó, passa rapidão. Aê, muito boa. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa joia rara. Obrigado, Senhor, por essa vida preciosa. Obrigado um dia porque o Senhor a chamou e a escolheu para estar aqui, Senhor, como uma referência dos céus na terra. Venha, Papai, em nome de Jesus, a cada dia inspirá-la com a presença do Espírito Santo. Que a voz dela possa fluir, as vozes dos anjos. Que a voz dela possa alcançar milhares. Que a voz dela possa tocar corações e que esses corações possam se preencher e te encontrar em verdade e espírito como um dia ela te encontrou. Nós agradecemos ao Senhor e louvamos pela vida da Isabela Bragato. Isabela, Deus te abençoe. Nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Obrigado a presença. Eu que agradeço. Deus te abençoe. O programa Rodeio da Vida encerra por aqui. Lembrando sempre, Jesus é o bom pastor. E nós, como cowboys de Cristo, temos o compromisso de cuidar bem do seu rebanho. Isabela Bragato, chapéus carandá e bota Goiás. Eu tô aqui, ó, com a minha bandinha. Deus te abençoe. Saudações sertanejas em Cristo Jesus, ao povo abençoado. Firmes na Rocha, eu sou Alex Renzi e quero te convidar para todo sábado, às 9 horas da manhã, canal 9.1 TV Capital, programa Rodeio da Vida, TV Capital, propaganda a verdade.